Então, meninas, eu vou fazer então esse lanche, que é um pão recheado com queijo, um creme de queijo. Para isso a gente vai utilizar esses pãezinhos que são... esse aqui, no caso, é o pão sacadura. Ele parece um pão francês redondo, né? Mas existe também o pão francês redondo, esse pão de sal, e o italiano, que é mais duro, mais firme. Então a gente vai tirar todo o miolo dele, vou mostrar aqui para vocês, todo o miolo, vai ficar tipo uma cumbuquinha, e vou reservar esse miolo. Eu vou guardar esse miolo porque eu vou utilizar nessa preparação o miolo do pão. Então a gente vai precisar de leite, uma xícara de leite, manteiga, creme de leite, cebola, que tá aqui picadinha, alho poró e o queijo. Eu vou incrementar também com azeitona e orégano. Vou deixar aquele já do lado. Então a primeira coisa, o pão eu já abri, tirei o miolo, reservei o miolo. Então agora eu vou fazer o preparo desse creme, que a gente vai rechear o pão com esse creme. Então eu vou colocar 2 colheres assim bem generosas de manteiga. Manteiga, margarina, o que vocês acharem melhor. Se vocês tiverem em casa, nada muito sofisticado. Então vou derreter essa manteiga. Quando ela estiver mais derretida, eu vou colocar a cebola, o alho poró, o queijo. O queijo pode ser tanto ralado ou como em pedaço, né? Porque ele vai derreter. Ele ralado é mais fácil de derreter, mas pode cortar em pedacinho pequeno, que é o que eu vou fazer, e colocar aqui. Quando já tiver essa manteiga derretida, a cebola já transparente já na manteiga, né? E aí, ó como é que tá ficando. Quando já derretida a manteiga, eu vou acrescentar a cebola, o alho poró e a azeitona. Pra já pegando esse gostinho nessa manteiga. Vamos saborizar a manteiga. A cebola é só um pouco de cebola, não é muita. Tá bem picadinha, ó. A cebola tá bem picadinha. Vamos colocar aqui. Deixar ela passar um pouco na cebola. Vou baixar o fogo, porque eu não quero que ela queime. Então, vou deixar ela bem aqui esquentando, cozinhando praticamente dentro dessa manteiga derretida. E aí eu vou acrescentar o alho poró. Eu já tenho ele picadinho, congelado, né? Vou só, tirar aqui e colocar. E com alho poró fica bem saboroso esse creme. Dá um sabor que vocês nem imaginam. Então, aqui, ó. Manteiga. Aí a gente deixa bem, vou aumentar um pouquinho o fogo. Tá sempre controlando o fogo, porque para não queimar a cebola e ficar com aquela aspecto de coisa queimada, né? Não é isso que a gente quer para essa receita. Então, vou aumentar mais para agilizar aqui, vou controlar aqui para não queimar. Vou usar essa espátula, porque daqui a pouco ela vai me ajudar mais no processo aqui. Então, já tá pegando o sabor da cebola e do alho poró na manteiga. Agora eu vou colocar o leite. Eu acredito que eu não vou usar esse leite todo. Vou usar metade dele para ver como é que fica, porque esse aqui vai render muito e eu só tenho 3 pães. Então, não vou usar o leite todo, depois eu aproveito ele em outra coisa. Tá vendo? Olha como é que fica. Fica um caldo com a manteiga, o leite e a cebola e o alho poró. Deixar aqui eles
Misturarem os sabores. E agora eu vou colocar a azeitona e o orégano, eu vou deixar por último, só para finalizar. Agora eu vou colocar o queijo. Vou cortar aqui o queijo rapidinho. Porque como eu falei, pode ser ralado, pode ser picadinho. Então, como esse queijo derrete rápido, ele é quase como um requeijão mais duro. Eu vou cortar ele aqui e vou colocar nessa mistura que tá ali, né? No leite e tal. Vou cortar ele em cubinhos, tá bom? E aí ele vai derreter. Vai ser mais fácil para ele derreter ele estando em cubinhos. Aqui. Tá vendo a quantidade? Isso daqui que eu tô colocando parece ser pouco, mas para essa quantidade de pães vai ser muito. Ó, o leite tá quase fervendo. Eu já vou colocar aqui para derreter esse queijo. Aí com o calor do leite quente aqui na frigideira, esse queijo vai derreter daqui a pouco. Vou baixar o fogo para manter ele aquecido. Daqui a pouco ele derrete. O ideal é ralar, porque ele vai derreter muito mais rápido, vai desmanchar muito mais rápido, né? E com o queijo derretendo, esse líquido vai ficar mais consistente. Ó, já tá derretendo, já tá ficando quase que homogêneo essa mistura. Quanto menor, melhor o tamanho do queijo, que aí ele vai derreter muito mais rápido. E agora eu vou pegar o miolo do pão e vou colocar nessa mistura. Tá vendo? Vai colocando aos poucos e vendo como é que vai ficando essa mistura, como é que vai aderindo essa mistura aqui do miolo do pão, se vai ficar muito duro, se vai ficar muito líquido ainda. Então vai mexendo. Essa mistura você não tem ideia de como é o sabor dela, desse alho poró na manteiga, o queijo se mistura. Fica uma delícia, já tô até com água na boca. Ó como é que vai ficando consistente a mistura, tá vendo? E o queijo nem derreteu todo ainda. A gente vai ajudando aqui, amassando, que aí ele vai derretendo. Mas aquele leite que eu reservei, tá vendo? Pode ser usado, se ficar muito duro, aí a gente vai acrescentando leite para depois deixar uma coisa mais suave. O ideal é que fique nessa consistência aqui, tá vendo? Porque ele vai pro forno ainda, depois que eu colocar o pão, que eu rechear o pão, ele vai pro forno ainda. Então, tem que deixar mais suave, mais líquido, porque como ele vai pro forno ainda, se deixar muito duro, quando eu colocar ele no forno, aí ele vai ficar mais duro, né? Então vai ficar tem que ficar bem gostoso. Então aqui eu vou colocar a azeitona, que já tá aqui fatiada. Ó, vou até amassar um pouco aqui a azeitona, para ela ficar mais espalhada. A mão tá lavada, tá, gente? Lavando as mãos sempre. Ó. O fogo tá bem baixo, controlar sempre esse fogo. Já tá um cheiro delicioso.
E aqui agora eu vou acrescentar o orégano, só para dar um toque final aqui, ó. Vou ativar o cheiro do orégano, né? Esfregando na mão, a gente ativa o cheiro do orégano. E vou colocar nessa mistura. Só um pouco, não precisa muito não. Só uma pitada de orégano. Ó como é que já tá aqui, ó. Então, a massa, o recheio que a gente vai colocar dentro do pão já tá pronto. Eu vou apagar o fogo, porque senão vai ficar dura, como eu falei. Vou tirar aqui do quente e vou dar um pause e já volto. Gente, eu esqueci de um detalhe, creme de leite. Eu vou colocar aqui, depois que eu apaguei o fogo, eu vou colocar aqui só um pouquinho, só para ficar mais saboroso, tá vendo? Vou só finalizar aqui, misturar um pouco com esse creme de leite, já com o fogo apagado. É só para o negócio ficar mais saboroso. Ó, e aí fica mais suave, mais molinho, tá vendo? Ó como é que tá a massa. Ó, ele tá bem uniforme. E agora eu vou dar um pause de novo e já volto. Eu já vou rechear logo os pães pra vocês verem, tá vendo? Depois eu paro pra botar no forno e tirar. Então aqui, ó, já tá a cumbuquinha. E vou colocar bem generosa mesmo a quantidade, tá vendo? Vem até a boca mesmo. E aí eu tampo. Uso a própria tampa do pão e vou tapar aqui, tá vendo? Daqui a pouco eu vou colocar numa travessa para colocar no forno. Ó, vou rechear esse aqui também. Tô botando bem generosa para poder aproveitar essa massa aqui, porque eu só tenho 3 pães assim. Tem outro tipo de pão ali, mas não é muito bom para essa receita. Ó, bem. E o último. Aqui a cumbuquinha. Tá vendo a espessura é grossa, porque se eu fizer muito fina e botar aquele coisa líquido aqui, vai vazar e vai ficar tudo feio. Ó, usei toda a massa, tá vendo? Vou aproveitar toda a massa. Aí, não tá me ajudando a frigideira. Pronto. Toda a massa. Essa massa a gente pode comer até sozinha, sem nada. Pode fazer, botar numa torrada, jogar essa massa em cima, botar no forno para gratinar. Perfeito. Não precisa grande coisa. Então, eu vou dar um pause e volto com vocês com o refratário e para botar no forno, tá bom? Então, agora eu vou passar um pouco de manteiga em cima desse pão, tá vendo? Porque eu vou levar pro forno, é só pra ficar douradinho, pra eu saber que já tá bom de tirar. Então, ó, bem em cima do pão, passo um pouco de manteiga, tá vendo? Em cima de cada tampa dessa. Que aí ele vai ficar bem douradinho. Tá vendo? Bem aqui em cima, tal. Só mesmo em cima da tampa, só pra eu ter um parâmetro pra saber a hora que eu tenho que tirar do forno. E aí já tá dourado o pão. Tá vendo? Coloquei os 3 no refratário. E agora eu vou colocar no forno. O forno já tá aquecendo. Vou colocar ele mais ou menos uns 15 minutos no máximo, só pra poder dourar
essa parte do pão e ficar bem bonito, né? Porque como esse sacadura, principalmente, ele vem com muita camada de trigo, tá vendo? Aí eu quero que fique dourado e não branco, assim como tá vendo? Então eu vou colocar no forno e vou dar um pause e quando estiver pronto eu finalizo o vídeo. Então, gente, aqui tá o resultado, tá vendo? Os pães já estão bem douradinhos. Eu não deixei muito para não ficar muito seco o recheio dentro, tá vendo? Eu vou partir ele no meio para vocês verem como fica dentro. Vou partir um, que o outro eu vou dar para minhas vizinhas. Eu vou comer 3 pães sozinho. Aqui como tá dentro. Tá vendo? Aqui tá o recheio dentro do pão, tá vendo? Ó, então camada bem generosa, tá bom? Então façam em casa. Esse recheio pode ser colocado o que quiser, além do queijo, pode colocar calabresa, pode colocar frango desfiado, pode colocar atum, sardinha, o que vocês quiserem. Os queijos eu já usei, já fiz com gorgonzola, já fiz com provolone, com queijo coalho, queijo mussarela. Esse queijo, ele parece aquele polenguinho, é um requeijão duro. Também já é a segunda vez que eu faço com esse tipo de queijo. Então, inventem, sejam criativas, aproveite o que tem na geladeira, pode colocar o que quiser. Se faltar um dos ingredientes, não deixe de fazer por causa disso, tá bom? Só não pode faltar o pão, né? O recheio vocês inventam, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima receita criativa e prática.